Boa noite a todos. Que Jesus, nosso querido Mestre, possa nos envolver neste momento em que nos reunimos mais uma vez para as reflexões necessárias em nossas vidas, a fim de que tenhamos sempre a condição do aprendizado em nossos esforços para melhorarmos a cada dia. Hoje escolhemos um texto em forma de prece, que foi retirado do livro Apostilas da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Item 3, Caridade do Dever, ao qual utilizamos para nos inspirar para o tema desta noite, em que estamos colocando como o verdadeiro sentido da caridade. Caridade do dever. De quando a quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não pense os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa. Beneficência no cotidiano. Não empurrar os outros na condução coletiva. Evitar os serviços de última hora nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada têm a ver com os nossos problemas. Aturar sem tiques de impaciência a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir, qual se fosse pela primeira vez, um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa, nas organizações de cujo apoio necessitamos. Pagar sem delonga o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia, que nos resolvem as necessidades sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio. Respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada. Edificação social, no fundo, é caridade e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Senhor Jesus, amigo e mestre, diante das leis divinas de nosso Pai, cuja misericórdia infinita nos propõe sempre as bênçãos de uma nova oportunidade, diante dos erros que ainda carregamos em nós, em decorrência da nossa resistência, para podermos mudar aquilo que realmente necessitamos para sermos melhores a cada dia. Que essa paz que nos envolve o Evangelho possa ser as diretrizes de nossos passos, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, antes de pegar a palavra em si, caridade, nós temos no item 886, lembrando sempre que todos os textos citados estarão sempre no site para a sua leitura complementar e para facilitar a nós outros a forma de estarmos estudando em conjunto. Então, no Livro dos Espíritos, no item 886,
Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A resposta foi a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ora, vamos observar que Kardec, quando faz a pergunta para dar o verdadeiro sentido de caridade, cita Jesus. Ele podia se restringir ou solicitar apenas o verdadeiro sentido da caridade, sem se referir a Jesus. Porém, a gente crê que dentro da perspicácia desse grande estudioso, desse cientista, desse filósofo, desse didático companheiro que nos deu as diretrizes no Evangelho, ele fez uma pergunta extremamente clara, se referindo a Jesus como Espírito puro e o exemplo na Terra. Então, a quem nós deveríamos direcionar o significado de uma palavra que abrange tantas virtudes? Não há sempre um verdadeiro sentido numa palavra para nós, né? Se nós lembrarmos o que para nós é o amor. Dependendo do autor, ele vai olhar com os olhos da poesia, com os olhos da ciência, com os olhos da filosofia. Então, os significados vão ser abrangentes e, às vezes, discordantes diante desta fundamentação que abrange principalmente sentimentos. O Kardec, ele fez muito bem um verdadeiro sentido da palavra caridade, perguntando como Jesus define caridade, né? O Espiritismo, como o Consolador prometido pelo próprio Cristo, que nós temos as palavras no Evangelho, ele tem como objetivo explicar sempre aquilo que Jesus deixou em exemplo para os homens. E muitas vezes foi deformado, muitas vezes mal compreendido, né, durante a história nossa, nas nossas existências reencarnatórias. Lembremos que na resposta dessa questão do Livro dos Espíritos, na resposta da questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, ele coloca 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. De todas as virtudes, por que essas 3 redundam no verdadeiro significado da caridade para nós no estudo da doutrina espírita? E que lembra muito bem também no lema proposto por Kardec, que muitas vezes ele coloca e vai colocar no Evangelho: fora da caridade não há salvação. Isso quer dizer que nenhum espírito atinge a sua pureza, o seu progresso de pureza, se ele não estiver dentro da prática da caridade. Se olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que já está dotado dos itens no site, nós vamos ver assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, que é a expressão mais completa da caridade, porque vai resumir, né? Ele vai definir todos os deveres do homem para com o próximo. Então, caridade que expõe tanto para o próximo quanto para nós mesmos, porque iniciando a caridade é o amor ao próximo como a si mesmo, comparando o que devemos dar aos outros assim como a nós mesmos, né? Devemos lembrar que é por intermédio da vontade que o homem vai agir, praticar uma ação para o seu semelhante, né?
diante da vontade humana é que nós exercemos uma ação para com alguém que necessita, para alguém que pede para nós auxílio. Por meio da razão, muitas vezes, a maioria das vezes, nós vamos avaliar, nós vamos julgar, analisar o caráter ou a conduta daquele que está pedindo para nós uma atitude ou uma palavra caridosa. Mas será pelo sentimento que o homem vai receber a ação do seu próximo. Então, como vamos reagir? Ao agir como deve ser este final, em que nós colocamos as ações de vontade, de razão e de sentimento, como a minha ação chega ao próximo, de que maneira? Tá? Se caridade vai exprimir as condições de benevolência, de indulgência e de perdão, a ação tem que finalizar com essas 3 virtudes. Agindo, a minha ação segue de que maneira? Pensando, julgando, avaliando, como é que a gente deve proceder com o próximo? Sentindo, como é que eu devo receber esta ação? Tá? Receber ou doar esta ação. São as condições que estão fundamentadas na resposta do Evangelho. A caridade, ela vai sintetizar todos esses deveres. Por isso que nós devemos procurar mais respostas diante dos livros da codificação, para ver de que maneira nós vamos fundamentar a caridade nesta análise do sentido que Jesus nos deu. Né? Na primeira questão que nós fizemos, como deve ser a minha ação, né, para com o próximo? A resposta veio benevolência, né? Deve ser o quê? Boa, deve ser do bem, deve ser exercida com o bem. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, no capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, o bem e o mal, na questão 643, está escrito assim: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas, antes de tudo, em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, lembrando que a primeira questão, como deve ser a minha ação, que deve ser diante da benevolência, o bem tem que estar diretamente associado à utilidade. Como eu posso ser útil a alguém? A esse alguém que precisa de mim? De que maneira? Né? A segunda questão. Ao pensar, julgando ou avaliando o próximo, como eu devo proceder? Não foi assim a questão? Primeiro, agir como a minha ação vai. Agora, como pensando eu vou julgar e avaliar o próximo e como eu devo proceder nesse processo de pensamento, né? Vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, a indulgência, o item 16 do Espírito José, ele vai dizer o seguinte para nós: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras,
apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Eu creio que nesta parte, a forma como o Espírito coloca a reflexão para nós com relação ao que devemos fazer ao pensar em auxiliar o próximo através do bem que faz parte da virtude da caridade, como eu devo agir, mesmo que a pessoa seja com dificuldades, mesmo que ela não esteja se colocando numa atitude humilde para a petição, mesmo que a pessoa não tenha condições, porque nós estamos, ou então a olhos vistos, estamos enxergando que a pessoa não precisa daquilo. Me fez lembrar uma historinha do Chico, em que o Chico fazia doações nos dias em que ele fazia o Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha a entrega de sopa, como hoje em dia a maioria das casas fazem, doando refeições às pessoas mais necessitadas, e ele recebia dinheiro. Esse dinheiro, em vez de ser investido em alguma coisa na própria instituição, era doado às pessoas carentes. Então vinha uma fila enorme de pessoas necessitadas, e uma das pessoas sai da fila e diz: seu Chico, fulana de tal que está na fila não precisa desse dinheiro. Ela não precisa e está pegando. O Chico sorri e diz assim: filha, deixe que ela venha e receba, porque ela está treinando para no futuro ter que realmente pedir. Porque se somos concernentes das leis divinas e mesmo assim utilizamos pelo mau arbítrio, conscientes dos maus atos que realizamos, para prejuízo de alguém que realmente necessitaria, a lei infinita do Pai, que nos dá a oportunidade de aprender, reverterá essa situação realmente numa necessidade, para que possamos valorizar o que realmente estamos recebendo dos outros. Então, quando devemos julgar? A nós mesmos, sempre. O julgamento dos outros cabe a Deus, que em sua justiça divina sabe exatamente por que ele está passando por aquilo, e que nós não façamos da caridade um trampolim para o nosso egoísmo, agindo como se o outro fosse inferior a nós. Quantas vezes amigos, companheiros em que estão trabalhando em benefício do próximo, quantas vezes há discussões corriqueiras por bobagens, por questões de distribuição de um material, por questão de uma pessoa que falou numa palestra e que alguém achou que deveria ser para tal pessoa. São esses tipos de colocação, esses tipos de situação que só trazem prejuízo à verdadeira necessidade que nós temos de renovação, segundo os objetivos da caridade que Jesus deu como exemplo vivo na Terra, e muitos companheiros que nos antecederam na evolução espiritual também fizeram com que tivesse essa ideia infinita e pura como exemplo para nossos corações. E finalmente a questão: como devo receber a ação do próximo? A caridade responde pelo perdão. Lembram das 3 palavras: benevolência, indulgência. Indulgência é trazer para nós sem
julgamento, né? E o perdão. O perdão quando a pessoa que recebe ou a pessoa que dá não está atingindo os propósitos fundamentais da caridade no exemplo de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, item 15, que está são palavras do apóstolo Paulo, né? Nós vamos ver a resposta para essa questão, né? Como devo receber a ação do próximo? Ele responde assim: mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão que Jesus nos ensinou? Vamos complementar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, item 15. Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Vimos, em resumo, que a caridade é a benevolência para com todos, é a indulgência para com as imperfeições dos outros, é o perdão das ofensas, que vai resumir, vai sintetizar todos os deveres do homem para com o próximo, né? Pois dá conta de todos os aspectos da interação do homem com o outro para que realmente possa estar praticando o bem. Creio que no estudo desta noite possamos refletir e exercitar, não é apenas a reflexão, não é apenas a caridade da matéria, mas a caridade da palavra, a caridade do pensamento, a caridade do olhar para com aqueles que muitas vezes não têm a oportunidade de encontrar em nós, ainda não nos perdoaram ou ainda não encontraram em nós as virtudes que nós estamos tentando construir para um mundo de renovação que se iniciam nas provas redentoras que vão aperfeiçoar e impulsionar, sem dúvida, o nosso planeta escola para a escola de espíritos do bem. Muita paz para todos e que Deus, na sua infinita bondade, possa nos amparar sempre. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Nós trouxemos hoje do livro Reportagens de Além Túmulo, Psicografia de Chico Xavier. São mensagens ali de vários relatos, bastante interessantes. E uma mensagem que me chamou a atenção é uma que se chama o Natal Diferente. E chamou a atenção porque, de fato, esse é um Natal que vai ser diferente para todos nós, sem exceção. Alguns vão reencontrar seus familiares e gratos por isso, outros vão ser impossibilitados pelo distanciamento social, enfim, por uma série de motivos, alguns não terão essa oportunidade de estarem ali com seus familiares, como habitualmente muitos fazem. E aqui no nosso caso em questão, há um relato sobre a vida de Emiliano Jardim, que ele acaba tendo um Natal diferente. Então vamos acompanhar aí o relato desse companheiro. Muito raro observar-se temperamento tão apaixonado quanto Emiliano Jardim. No fundo, uma criatura generosa e sincera,
mas as noções materialistas estragavam-lhe os pensamentos. Debalde, cooperavam os amigos em renovar-lhe as ideias. O rapaz reportava-se a umas tantas teorias de negação, e a moléstia espiritual prosseguia do mesmo jeito. O casamento realizado entre pompas familiares em nada melhorara a situação, quando, porém, Emiliano experimentou a primeira dor da paternidade ao ver o filho arrebatado pela morte. Esse golpe profundo lhe abalou o espírito personalista. Então ele acaba ali tendo a primeira grande dor da vida dele, que é a perda ali de um dos filhos. Justamente por essa época, generoso padre meteu-lhe nas mãos um livro de consolação religiosa, à guisa de socorro. Então o padre oferece ali um livro, nessa época tão difícil, para que auxiliasse a superar aquele momento difícil. Em semelhante fase do caminho, o contato com os ensinamentos de Jesus lhe encheu a alma de serena doçura. Estava deslumbrado. Como não compreendera antes a beleza da fé, ele se perguntava. Fez-se católico sob aplausos gerais. Aqueles que tinham afeição por ele se entreolhavam satisfeitos. Emiliano, contudo, embora seduzido pelas verdades luminosas do Mestre, trazia sua lição através da vida, como lhe acontecera ao tempo dos antigos postulados negativistas. Acreditando servir ao ideal divino do Evangelho, destilava ali armas cruéis contra todos os que entendiam Jesus por prismas diferentes. Então ele atacava a todos aqueles que tinham visões diferentes do Cristo, visões diferentes daquele que ele tinha, daquele que ele apresentava. Acusava os protestantes, malsinava os espíritas. Então aqui, como católico, ele ataca ali as outras religiões, protestantes e espíritas. Os anos, porém, correram na sabedoria silenciosa do tempo. Ralado pelas desilusões de todo homem que procura a felicidade longe da redenção de si mesmo, o nosso amigo certo dia passou-se de armas e bagagens para o protestantismo. Então ele virou protestante, se dedicou à religião protestante. Entretanto, por mais que se esforçassem os companheiros, Emiliano não conseguia realizar a visão interna do Cristo como divino amigo de cada instante através de seus imperecíveis ensinamentos. Tornou-se anticlerical, violento e rude. Esquecera todos os bens que a Igreja Católica lhe proporcionara, para recordar apenas das suas deficiências visíveis na imperfeição da criatura. Então lembrem que ele era católico, aqui ele passa a ser protestante e ele começa a atacar a sua antiga religião, que era a Igreja Católica, a religião católica. Alguns amigos menos vigilantes o felicitavam pelo desassombro. Todavia, os mais experimentados reconheciam que o novo crente mudara a expressão religiosa exterior, mas não entregara o coração ao Cristo. Então havia uma mudança muito grande exterior, mas interiormente isso não se fazia acompanhar. Depois de longa luta, Emiliano sente-se insatisfeito e ingressa nos arraiais espiritistas. Então vejam, ele era católico, vai para o protestantismo, depois nesse momento ele vai ali se dedicar à religião espírita. Emiliano, qual sucede a maioria dos crentes, admite a verdade, mas não dispensa os benefícios imediatos. Dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo, anseia por ver Jesus nos outros homens, antes de senti-lo em si próprio. Então ele anseia ali em ver nos outros a humildade, a dedicação, a caridade. Ele busca isso, ele cobra isso dos outros. No entanto, ele não sente isso dentro dele próprio. Sua atividade geral transforma-se. Enfrenta de armas na mão todos os companheiros antigos.
supõe que deve levar a defesa da nova doutrina ao extremo. A bondade dos guias espirituais que se comunicam nas reuniões, ele a toma por elogio às suas atitudes. Então ele passa a defender ali o espiritismo com extremismo até, e catalogando ali as mensagens dos espíritos como estímulo à atitude dele, o que não era verdade, né? Nenhum espírito iria estimular uma atitude de defesa extremista, de violência, de fanatismo até. Como, porém, a justiça esclarecida é sempre um credor generoso, que somente reclama pagamento depois de observar o devedor em condições de resgatar os antigos débitos, Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos, e bafejado, e cheio e visitado ali com tantas exortações divinas, com tantos ensinamentos do Evangelho, penetrou ele no caminho do resgate das velhas dívidas. Então ele começa aqui um momento em que o resgate começa a vir de uma maneira mais intensa pelas dívidas ali que ele trazia. Tempos difíceis surgiram-lhe no horizonte individual. Enquanto se esforçava para remover alguns obstáculos, outras montanhas de dificuldade apareciam inesperadamente. A moléstia, a escassez de recursos, a ironia dos ingratos visitaram-lhe a casa honesta. Então a doença, a dificuldade financeira, o descaso, a ironia ali de muitos começaram ali a fazer parte da vida dele de uma maneira mais intensa. A princípio ele estava resignado e forte, mas acabou desesperando-se. Dizia-se abandonado pelos amigos espirituais, acusava os médiuns cheios de obrigações sagradas, somente porque esses médiuns não podiam permanecer em longas concentrações para solucionar os seus casos pessoais. Ele se sentia perseguido por maus espíritos e, na sua inconformação, magoava companheiros respeitáveis. Então aqui é uma fase de muita revolta, em que ele culpa os companheiros, culpa os espíritos, pelas dificuldades que no fundo ele havia alimentado ali ao longo da vida. A dor, todavia, não interrompeu sua função purificadora. Depois de penosa enfermidade, sua velha mãe partiu para a vida espiritual em condições amargas. Então a mãe dele acaba desencarnando ali em função de uma doença. Não passou muito tempo e a esposa, perturbada nas faculdades mentais durante 3 anos, seguia o mesmo caminho, ou seja, a esposa também acaba desencarnando. Em seguida, os 2 filhos que criara com excessos de carinho se voltaram contra o seu coração de pai, com injustas acusações. Ao ensejo da calúnia, os últimos companheiros fugiram. O nosso amigo, outrora tão discutidor e tão violento, agora experimentou um desânimo invencível. Nunca mais foi visto nas rodas doutrinárias, nas tertúlias da inteligência. Comumente era encontrado como vagabundo vulgar, escondendo lágrimas furtivas. Numa radiosa véspera de Natal, em que o ambiente festivo lhe falara da aventura, da alegria destruída ao coração, Emiliano chorou mais do que de costume e resolveu pôr termo à existência. Então aqui um momento de grande tristeza que ele decide acabar ali com a própria vida. À noite encaminhou-se para a praia, alimentando o sinistro desígnio. Antes, porém, de consumar o erro extremo, pensou naquele Jesus que lhe restituíra a vista aos cegos, aquele Jesus que curava os leprosos, que amara os pobres e os desvalidos. Tais lembranças lhe nevoaram os olhos de pranto doloroso, modificando-lhe as disposições mais íntimas. Foi aí, nessa hora amargurada em que o mísero se dispunha a gravar as próprias angústias, nesse momento em que ele mais intensamente pensava ali no suicídio, que uma voz suave se fez ouvir no recôndito do seu espírito. E essa voz dizia a ele: Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te,
mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me em ti mesmo. Dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Aqui nos faz lembrar aquela frase de Jesus em que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então é o mesmo teor dessas palavras que é dirigida a ele, né? Que ele dá-me a tua dor, né? Reclina a tua cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes, continua essa voz, o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam um encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre é necessário que percam tudo a fim de me acharem em si mesmos. Tem um santuário em cada coração da terra, mas o homem enche esse templo divino de detritos, ou levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Nessas circunstâncias, em vão me procura. Então Jesus aqui diz que quantas vezes é necessário que nós percamos, nós perdemos muito para de fato valorizar aquilo que vale a pena, a essência. Aquela imagem que nós já trouxemos de uma pessoa que ela apresenta a um cavalo faminto duas mãos, e uma das mãos está ali ouro, pedras preciosas, na outra mão está um punhado de milho. O que o cavalo escolhe? Naturalmente esse cavalo escolhe o milho, que é aquilo que é essencial ali para ele. Da mesma maneira, quantas vezes ao longo da vida nós nos iludimos com o brilho das coisas, do poder, da ambição, em detrimento, deixando de lado aquilo que realmente é importante, que é a nossa paz, que é a nossa consciência tranquila. Emiliano estava inebriado. Ele não ouvia propriamente uma voz idêntica àquela no mundo, mas não ouvia propriamente uma voz idêntica do mundo, mas experimentava o coração tomado por poderosa vibração, sentindo que as palavras lhe chegavam ao íntimo como uma aragem celestial. E essa voz continua dizendo: volta ao esforço diário. Não me esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Acaso poderias admitir que permaneço em beatitude inerte quando meus amigos se dilaceram pela vitória da minha causa? Não posso estacionar em vãs disputas, nem nas estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. Vejam essa frase. Não posso estacionar em vãs disputas, nem nas estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. Quantas vezes nos perdemos, como ele diz aqui, em estéreis lamentações, em disputas, em reclamações, em queixas ali descabidas, perdendo um tempo precioso enquanto há tanto trabalho ali a ser feito, tantos que aguardam ali ora a nossa palavra, ora o nosso silêncio para ouvir alguém. Enfim, será que vale a pena tantas disputas, tantas lamentações, como ele coloca aqui? É por isso que eu estou, ele continua, é por isso que estou mais frequentemente onde estejam os corações quebrantados e os que já tenham compreendido a grandeza do espírito de serviço. Não te rebeles, não te revoltes contra o sofrimento que purifica. Aprende a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Ou seja, não perca ali um tempo com espíritos às vezes até infantis que ainda não trazem essa maturidade em discussões, em lamentações, retomando o que ele falou agora há pouco. Não analises nunca sem amar. Olha que ponto importante. Não analises nunca sem amar. Então analise, use o seu raciocínio, use o bom senso, use ali os fatos,
mas nunca deixa que a tua análise ela fique ali desprovida do sentimento, que ela não se faça acompanhar ali do coração. Então analises, mas não analises sem amar. Lembra-te que quando criticares teu irmão, também eu sou criticado. Ainda não terminei minha obra terrestre, Emiliano. Ajuda-me compreendendo a grandeza do seu objetivo e entendendo a fragilidade dos teus irmãos. Vejam quando fala, ajuda-me, compreende a grandeza do seu objetivo, entende a fragilidade dos seus irmãos. Porque muitas vezes nós homens erramos mais por fragilidade, mais por falta de maturidade do que propriamente por maldade, né? Então isso é muito importante para compreendermos ali aqueles que temos dificuldades, compreendendo a fragilidade deles, assim como nós também trazemos as nossas fragilidades que precisam ser compreendidas por aqueles que convivem conosco. Dá o bem pelo mal, né? Retribua o bem, o mal com o bem. Perdoa sempre. Volta ao teu esforço. Em qualquer posto de trabalho honesto, poderás ouvir minha voz desde que me procures no coração. Emiliano Jardim sentiu que as lágrimas agora eram de júbilo e de reconhecimento. Em breves instantes experimentava a radical transformação. À sua frente viu-se a imensidade do céu e a imensidade do oceano, sentindo-se como num mundo em que o Cristo houvera nascido. Recordou que não tinha senão escórias de miséria para ofertar a Jesus, né? Que ele sentia que ele tinha situações difíceis, ele tinha pouco para ofertar a Jesus. Ele sentia que os seus sentimentos rudes simbolizavam aqueles animais que foram as primeiras visitas da manjedoura singela. Deslumbrado, endereçou um pensamento de paz a todos os companheiros do passado e começou a compreender que cada um permanecia em sua posição de trabalho, na seara que o Senhor, na tarefa que o Senhor lhe designara. Poderosa vibração de amor ligava-o à criação inteira. Não se torturava em raciocínios, ou seja, aqui o coração falava mais forte, a emoção, o sentimento que se apossara dele naquele instante. Compreendia e chorava de júbilo, de alegria. Levantou-se, enxugou as lágrimas e retomou o caminho da cidade barulhenta. O nosso amigo conhecia de longos anos o Salvador, mas só agora encontrara o Mestre. Emiliano Jardim regressou renovado ao trabalho do Evangelho, depois do Natal diferente. Então acho que é uma lição bastante interessante, né, para que busquemos ali Jesus, busquemos ali o Evangelho dentro de nós mesmos, né? Não cobremos dos outros aquilo que talvez eles não consigam, né? Uma perfeição que ninguém de nós ainda conquistou, mas acima de tudo que o Evangelho faz sentido na vida de cada um de nós, se ele toca o nosso coração, se ele modifica a nossa atitude, se ele modifica o nosso sentimento. Então nós estamos aí há quase 2 meses do Natal, um pouco menos de 2 meses, né? Que esse Natal também, assim como foi para Emiliano, seja para nós diferente. Estejamos acompanhados ou não, estejamos com as pessoas que habitualmente nós passamos ou não, que esse seja um Natal ali de reflexão, desejando bem a todos, né? E não nos esquecendo ali das palavras do Mestre, daquele que é a razão de fato dessa comemoração, desse momento tão especial para a Terra, né? Em que as vibrações ficam mais intensas, as pessoas ficam mais sensíveis. Então que de fato esse Natal de 2020 ele possa ser um Natal diferente para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare.